Aqui na aula de hoje, a gente vai rever pequenos pontos da Revolução Francesa para tu conseguir entender como é que o Napoleão entra no meio disso tudo, tá bom? Sem muita enrolação, bora logo para a aula, que é o que interessa. Vamos lá. Então, vamos embora lá. Professora, de novo Revolução Francesa? Na verdade, a Revolução Francesa ela termina com Napoleão, que é isso que a gente vai ver agora, tá? Recapitulando para quem perdeu, a Revolução Francesa ela começa pela briga de duas classes com uma, né? O clero e a nobreza com seus privilégios e o povo, né, que pagava altos impostos e estava fora do poder político, passou a reivindicar algumas coisas, né? Mudanças na França. Depois de muito diálogo, muita tentativa de dialogar com o rei e com essas outras classes, foi visto que a revolução só viria se fosse armada. E é nessa hora que o povo pega em armas e vai fazer a revolução, nem que seja à força. Aí tu tens um episódio que marca a parte sangrenta da Revolução Francesa, que é a tomada da Bastilha. É nesse momento que, enquanto o povo pobre está na rua fazendo a revolução, não só na rua, na cidade, mas também no campo, é que os burgueses, o povo rico, vão estar discutindo as leis, porque eles vão identificar que um dos problemas é o rei, que o rei era a lei. Então eles definem que tudo precisa mudar a partir de um código de leis que seja comum a todos. É nesse período que também as classes sociais vão se dividir em partidos dentro da política. Você não vai ter mais o direito a votos por classe social, mas sim por ideário político, né? E aí a gente vai ver surgir os girondinos, os jacobinos e planície, que você vai ver depois, que vai dar um bote, digamos assim, para assumir o poder no final. Depois que é feita a Constituição, depois que é feita a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a França vai bater de cara com um rei que não aceita. O rei Luís XVI ele não aceita perder os privilégios dele enquanto rei absolutista, né, que tem poder absoluto em suas mãos. E ele se recusa a seguir a Constituição que o povo definiu. Da feita que ele se recusa, né, os partidos políticos começam a travar uma luta na busca pelo poder. O rei ele é guilhotinado junto com a rainha, né, representando aí, simbolizando que a monarquia não vai mais existir na França. Só que essa briga entre os partidos políticos vai gerar a Era do Terror, que a gente viu, que foi o período em que os jacobinos, os radicais, assumiram o poder. Em compensação, os girondinos, que já eram um grupo mais conservador, foram caçados pelos jacobinos. E assim começou uma queda de braços entre jacobinos e girondinos, que é justamente o período em que os girondinos vão assumir o poder. A gente viu que o foco dos girondinos era desfazer as leis e a política dos jacobinos. Os jacobinos eles tinham o apoio das massas, das comunidades mais populares, inclusive dos sans-culottes. Você viu isso, né? Só que os girondinos ele era a parte rica do povo. Tinha os grandes, a alta burguesia ali no meio. E eles não ficaram muito satisfeitos com algumas questões relacionadas a impostos e distribuição de terras. Então, logo no início, os girondinos, quando conseguiram assumir o poder, anulando os jacobinos, eles tentaram desfazer as leis e a política que os jacobinos traçaram a respeito disso. Só que o medo do radicalismo era muito grande. Não te esquece que até aí a população ainda está armada na rua. Os pobres ainda estão com armas na mão. E os girondinos, essa alta burguesia, eles viram o que aconteceu com o rei, que foi parar decapitado em praça pública. Imagina, né? O que fazer quando a população ainda está armada
e ainda quer a revolução que ela continue. É aí que entra a figura do Napoleão. A gente teve que fazer esse percurso todo até aqui para eu poder te mostrar isso aqui, ó. Tá vendo a palavra golpe? Pois é. Pode associar o golpe aqui a militar também, porque é nessa hora que o Napoleão vai entrar. Agora, professora, o Napoleão está onde no meio dessa revolução toda? Tá? Primeiro, o Napoleão nem está na França nesse período. O Napoleão, galera, foca bem no que eu vou te dizer. Ele é nobre. Ele era do segundo estado, lembra? Ele é filho da nobreza. Um dos exemplos clássicos que te mostra isso aí é com 15 anos ele já era cadete e aos 16 ele já era tenente. Então, aqueles grandes cargos da corte, aqueles grandes cargos de altos funcionários do governo, quem assumiam? Eram os nobres. O Napoleão, ele estava nesse período, enquanto a Revolução Francesa estava acontecendo, ele estava com o exército em outras localidades. Inclusive, 2 batalhas vão deixar ele bem famosos, né? Quando ele toma, na verdade, a Itália, ele consegue ocupar a Itália. Depois de 8 anos de guerra, na verdade, a Itália não foi tão fácil de ser dobrada. E uma das mais famosas que tem, que é a conquista do Egito. Em 1799 é quando ele retorna à França. E quando Napoleão volta para a França, ele vê de cara um esgotamento político. Sabe aquela briga entre jacobinos e girondinos? Né? A luta pelo poder e ninguém consegue resolver os problemas da França. Não te esquece que os motivos da revolução, acima de tudo, eram questões econômicas, de como que o clero e a nobreza, eles não pagavam impostos, mas eles usufruíam do dinheiro do governo. Então, essa desordem econômica, ela não mudou. 10 anos depois do grande momento da Revolução Francesa, a França ainda vivia uma desordem econômica. Da mesma forma, ele volta com um prestígio popular, né? Porque ele conseguiu não só ampliar o Império Francês, ele não só conseguiu ganhar batalhas que já estavam historicamente sendo travadas, mas ele também consegue voltar com a vitória. Fora isso, ele é o exército, né? Então, além desse prestígio popular, ele é um general nesse período. Então, ele vai conseguir facilmente o apoio do exército para dar o golpe. O golpe ele é chamado de 18 Brumário porque foi feito no dia 18 do mês Brumário, que é o mês das brumas, né? Que isso aí é específico do calendário da França no período, mas que para nós vai entre o final de outubro e meados de novembro. O que eu quero que tu vejas é que o Napoleão, ele se aproveitou de uma situação que a França vivia e deu o golpe para assumir o poder. Então, toda vez que tu olhar essa palavra golpe, tu pode olhar em volta que quase sempre tem alguma coisa a ver com militar. E isso não é só no Brasil, você vai ver isso no 9º ano, quando a gente trabalhar com ditadura militar. Mas ao longo da história, a gente vai ver muito os militares assumindo o poder à força. Ok, até aí? Só que o Napoleão, ele não é besta. Ele viu o que aconteceu com Luís XVI. Então, ele não vai chegar se titulando o rei. Ele vai criar uma estratégia para convencer a população que ainda está armada nas ruas, que ainda quer a revolução, que ainda quer que as leis continuem. Só que ele vai dizer assim: vamos fazer o seguinte, vamos montar um conselho de pessoas até a gente conseguir pôr ordem na casa, que é o que vai se chamar de consulado. O Napoleão, ele não vai assumir o poder sozinho.
E aí tu lembras, né, daquela situação de muito poder na mão de um só, né? Ele não vai colocar isso de cara. E aí, junto com Jacques Rege e o François Lebrun, eles vão assumir o poder da França por 5 anos. Agora observa bem aqui do lado. Consulado é um órgão executivo, certo? É o que vai executar as leis. Mas olha só aqui, o Napoleão, como primeiro cônsul, ele podia propor leis. Só aí tu já consegue perceber que o consulado assumiu também o papel legislativo. O que eu quero que tu percebas é que, de uma forma bem sutil, o Napoleão assumiu o poder, fingindo que seria, na verdade, um conselho de 3 pessoas. Nenhum deles seria líder, mas eles seriam conselheiros maiores. E é aí que ele começa o discurso de reorganizar o Estado. Ok? Primeira coisa que ele vai fazer é organizar o dinheiro, né? O problema do dinheiro é desde o início da Revolução. Então ele vai unificar, ele vai fazer uma moeda em comum, não só unificar a moeda que na época se chamou franco, né, em toda a França, mas ele também vai controlar a produção do dinheiro. Mas a parte principal é essa aqui embaixo, galera. Quando ele faz o Banco da França, esse banco ele não serve só para guardar o Tesouro Nacional, mas ele serve também para incentivar a economia. É nesse momento que o Napoleão ele vai dizer que o Estado precisa apoiar a economia. Então, vai começar a rolar aí pequenos empréstimos, pequenos projetos sendo bancados pelo governo. Se tu prestar atenção, tá rolando o pau doido lá na Revolução Francesa, né? Girondinos e jacobinos brigando, a burguesia, a nobreza fugindo, mas e a igreja? Para onde a igreja foi no meio da Revolução? Cadê o clero? É aí que tá, acho que tu te lembras que no meio da Revolução a Igreja Católica foi dissolvida na França, né? Teve a Constituição Civil do Clero e começou a colocar as pessoas da igreja como pessoas comuns, que teriam que trabalhar, que teriam que viver como toda e qualquer outra pessoa. O Napoleão, ele sabe a força política que a religião tem. Inclusive, um dos discursos que ele vai fazer é que o cristianismo ele tem a capacidade de unir a nação. Então, ele vai assinar a Concordata, que é um acordo que tentou restaurar a Igreja Católica na França como uma religião oficial, a religião da maioria, mas não era obrigatória. Então, ele conseguiu assim manter a liberdade de escolha e continuou assumindo o papel político da igreja. O que mais marca no governo aí do consulado é o Código Civil, que mais tarde vai ficar conhecido como Código Napoleônico. Por que isso? Porque ele foi feito pelo Napoleão. Ele não foi feito pelos 3 cônsules. E nesse código, ele incorporou algumas coisas daquela primeira lei elaborada, daquela primeira constituição elaborada pelos revolucionários, mas ele desprezou outras completamente. Então, ele trouxe de lá, por exemplo, o fim dos privilégios do clero e da nobreza. Ele também trouxe dessa constituição a propriedade privada. As pessoas tinham direito à propriedade privada, não podia mais dizer que tudo era do rei, né? E o critério de igualdade perante a lei. Todos os homens são livres e iguais, né? Então, esse é o primeiro mandamento, digamos assim, da Constituição. E ele manteve isso, para que todos fossem iguais perante a lei. Só que junto com esse Código Civil, ele trouxe também códigos de postura. O livro de vocês não fala sobre isso, na verdade, quase nenhum livro cita. Mas ele chegava até a dizer qual era o horário que as pessoas deviam estar na rua. Qual era o tipo de vestimenta adequado a se usar na rua. Então não era só um código civil, ele também era um código de posturas. E com esse código civil, ele conseguiu a tirania.
É nesse momento que o Napoleão ele ganha destaque e assume o trono da França. O Código Civil ele vai marcar a fase do Império do Napoleão. Esse período, que vai de 1804 a 1815, é a fase auge do Napoleão. Tá? É a fase em que vai marcar o período em que a França dominou a maior parte da Europa. Quando a gente fala em império, eu quero que tu tenhas em mente que império não é a mesma coisa de reino, tá? Reino é quando você governa o seu lugar. Império é quando você governa o seu e outros. Então, só de observar o mapa, dá uma olhada aqui. Tudo que está em roxo é da França, pertence à França, seja territorial ou seja dominado. Tudo que está em rosa, no caso, são países aliados ou dominados indiretamente pela França. Então, observa aqui que o Império Francês tomou a maior parte, quase toda a Europa, na verdade. A gente tem aí um imperador. Entendeu por que a gente não pode chamar o Napoleão de rei nesse período? Porque o domínio dele vai muito além das fronteiras da França, do próprio reino. Ele passou a dominar outros povos. Então é aí que a gente chama de império. Ok até aí? Então esse período do império, ele é marcado por guerras, não tem outra coisa. Aqui tu tens uma imagem do Arco do Triunfo, que foi uma obra, é uma obra na verdade, né? Está lá na cidade de Paris. Quando você ficar rico, por favor, vá lá, bata uma foto, me marque no Face. Mas observa aqui que o nome é Arco do Triunfo. A proposta do Napoleão aqui, caso você consiga ver os detalhes, senão você pode acessar aí pelo Google. Esse Arco do Triunfo ele tem detalhes de como Napoleão ele era um imperador conquistador. E aí alguns países, alguns reinos, perdão, que naquela época não eram países, eram reinos como Áustria, Prússia, Rússia e Holanda, eram inimigos de constantes batalhas. Então, aqui tu tens, por exemplo, um cartão de entrada na cidade de Paris que o próprio Napoleão mandou fazer para mostrar o quanto que ele era militarmente poderoso. Tá? E você pode notar aí que ele não é uma construção pequena, isso aí não é o tamanho de uma porta comum. Você pode tirar por base aqui embaixo o tamanho de uma pessoa, né? Então é uma construção monumental, é um monumento feito para vangloriar esse passado nobre do Napoleão, onde ele ganhou aí inúmeras batalhas, inúmeras guerras e conquistou muitos territórios. O que eu quero que tu prestes atenção agora é que esse Arco do Triunfo não entrou a Inglaterra. Tá? A Inglaterra vai ser a pedra no sapato do Napoleão. Primeiro porque o Império Napoleônico ele se fez muito com base num exército que sabia guerrear em terra. E a Inglaterra, por ser basicamente um conjunto de ilhas, digamos assim, a Inglaterra ela tinha domínio da parte marítima. Então, o exército marítimo, a marinha britânica, ela era extremamente, digamos assim, habilidosa em guerrear pela água, pelo mar, coisa que o exército do Napoleão não conseguia. Fora isso, a Inglaterra também está vivenciando a Revolução Industrial. E quando a gente fala de Revolução Industrial, a gente vai estar falando de indústria, a gente vai estar falando de produtos e, lógico, produtos armamentistas também. Então, a Inglaterra, sendo a mãe dessa Revolução Industrial, ela também vai investir numa indústria de guerra, que vai fazer não só navios mais poderosos, mas armamentos também. E é aí que começa um conflito enorme entre a França do Napoleão e a Inglaterra.
Aqui tu tens a representação em uma charge que ficou muito famosa no período e que ela com certeza, se tivesse uma prova, ela cairia, ok? Mas note aí como está sendo representado os dois países, né? De alguma forma, a Inglaterra também é uma potência. Voltando para esse mapa aqui, eu quero que tu observes essa linha em volta do território, tá? Essa linha ela está representando o bloqueio continental. O que foi esse bloqueio? Foi uma estratégia que o Napoleão usou para tentar fazer com que a Inglaterra falisse. Então ele decretou que a partir daquele ano, em 1806, todos os países ligados à França, seja dominados pela França, ou seja, aliado da França, que a partir daquele momento não poderiam fazer negócios com a Inglaterra. Ok? Então, esse bloqueio continental ele está se referindo a esse momento. A estratégia do Napoleão aí é a seguinte: já que ele não pode ganhar na força bruta, na luta armada, ele vai tentar isolar a Inglaterra economicamente, fazendo ela falir com os produtos. Lembra da Revolução Industrial? Eu sei que a gente ainda vai ver, mas nesse momento a indústria lá está bombando. Então precisa ter mercado consumidor. Só que se ninguém comprar os produtos da Inglaterra, o que acontece com ela? Esse era o pensamento do Napoleão. Por isso ele decretou o bloqueio continental. E ele ainda ameaçou de que quem quebrasse o bloqueio seria considerado inimigo da França. É aí que ele começa a ter problemas. A gente vai vendo o fim do Império Napoleônico só através dessa decisão. O bloqueio continental, voltando para o mapa, ele foi furado por alguns países. Não é muito simples você proibir as pessoas de fazerem comércio, né? E aqui note que tem Portugal, a gente vai ver isso depois, mas aqui para trás tem a Rússia. E a Rússia ainda não tinha sido dominada pela França. É nesse momento que a Rússia se recusa a aderir ao bloqueio continental e não só continua fazendo negócio com a Inglaterra, como ao trazer os produtos, ele vai jogando para os territórios da França. E esses produtos vindos dos ingleses vão entrando na Áustria, na Prússia, na Holanda, na Itália e até mesmo dentro da França. Isso para o Napoleão é um convite à guerra. E aí ele vai juntar as tropas com mais de 600 mil homens. E em 1812, ele vai mandar essas tropas irem até a Rússia, ocupar o reinado, tomar o trono à força e dissolver aquele reino. O problema é que não é muito fácil você ganhar de uma população no território dela. Não é o foco da nossa aula, caso tu queiras mais detalhes sobre essa batalha de Moscou, está na página 69 do teu livro. Mas o que eu posso te dizer é que muitas vezes a gente ganha uma batalha na inteligência e não nas armas. O que os russos fizeram aí? Eles simplesmente desocuparam a cidade. Eles limparam toda a capital, Moscou, levaram toda a comida, contaminaram a água local. Alguns pontos, alguns historiadores até citam que algumas casas foram incendiadas. E quando o exército do Napoleão chegou até a cidade, encontrou uma cidade não só destruída, mas sem condições de sobrevivência. Essa batalha de Moscou, a Rússia ganhou sem dar um tiro, sem perder um soldado. Porque além deles chegarem e pegar uma cidade destruída, ainda estava no período do inverno. E não é muito fácil passar pelo inverno da Rússia.
Se tiver alguma dúvida, lembre que aquela região tem até Olimpíadas de Inverno. Ao retornar, já com muitos soldados mortos, já que não tinham condições de sobrevivência, outros países se reuniram em emboscada para pegar o restante do exército de Napoleão, que sobreviveu à Batalha de Moscou. No ano seguinte, retornando para a França, a Áustria, a Prússia, a Rússia e Suécia decidiram reunir o exército e atacar o Napoleão. É nesse momento que termina o Império Napoleônico e começa a decadência dele. Não só em relação ao exército, que até aí estava já completamente destruído, mas ao próprio prestígio que tinha. O que acontece com Napoleão aí? Ele é condenado ao exílio. Exílio é quando você é expulso do país e não pode retornar, ok? Nesse caso, se retornasse, seria morte decretada. E aí ele é exilado na ilha de Elba, que fica na Itália, e começam a buscar quem vai assumir o trono. Observa bem aqui que eu citei 4 reinos. Esses reis estavam desde o início, desde a época da Revolução Francesa, tentando colocar o poder da França de volta na mão dos reis. O medo dos reis era muito grande de que no próprio reino deles, os revolucionários da França acabassem alimentando o povo a pegarem armas e depor o rei. Imagina como fica a cabeça de um rei que está vendo o que estava acontecendo na França, que está vendo que o rei foi deposto, que o rei foi morto, guilhotinado em praça pública. Então, esses reis, eles vão tentar restabelecer de novo a monarquia na França. Quando Napoleão é exilado, eles vão atrás do irmão do Luís XVI para assumir o trono novamente. Então, notem aqui que os reis que conseguiram detonar o Império Napoleônico, eles vão tentar fazer com que a França volte a ser monarquia. E aí eles vão atrás do Luís XVIII, tá? Luís XVIII por quê? Porque o Luís XVI deixou um filho, mas o filho não sobreviveu, ele morreu na prisão no período da Revolução Francesa. E aí o Luís XVII seria o filho, tá? No caso, como o 17 morreu, ficou o Luís XVIII, que era o irmão mais novo do Luís XVI. Ele assume o trono, mas não assume por muito tempo, porque de alguma forma Napoleão volta e toma o poder. Esse Napoleão parece uma praga, né? Não é à toa que em alguns lugares ele é dado como louco, porque ele assumiu mesmo o poder e não queria soltar, não queria largar o osso. Napoleão entra aí no que a história chama de governo dos 100 dias, tá? Porque esse vai ser mais ou menos o tempo que ele vai passar no poder. Se você notou, o exército dele já tinha sido dizimado, né? Não sobrou muita gente para lutar por ele. É aí que ele não consegue. Depois desses 100 dias, né, os outros países invadem a França e retiram novamente o Napoleão do poder. É aí que ele sofre o exílio, já na ilha de Santa Helena, na Inglaterra. Dessa vez os ingleses querem monitorar para que ele não fuja, né? A primeira foi lá na Itália e ele fugiu. Aí agora os ingleses querem estar monitorando ele. E lá ele fica. Ok? O que acontece então com todo o território francês? Ele é dividido. Desde aquela primeira Batalha das Nações, os outros reinos, os outros reis, na verdade, eles estão preocupados em consolidar a monarquia de novo na Europa. Então, eles pegam tudo aquilo que foi o Império Francês, o Império do Napoleão, e dividem em reinos, tá? Observando de novo, pela 4ª vez o mesmo mapa, né? Tudo que está roxo, tudo que está rosa, era do Napoleão.
Com o Congresso de Viena, todo esse território vai ficar dividido dessa forma, em vários reinos. Alguns são devolvidos aos reinos, no seu caso, aos reis originais, das famílias, das cortes originais, né? E outros são criados com base nos seus sucessores ou em nobres que tinham condições de ocupar o trono. Então, olha só como aquele império todo ele ficaria resumido, no caso, em pequenos reinos, ok? Então, note que tudo o que era Império Napoleônico foi dividido em reinos, inclusive a França. Professor, então toda aquela Revolução Francesa, toda aquela situação do povo pegar em armas e fazer revolução, terminou de novo com outro rei assumindo o poder? Sim. E esse é o país, a Europa que a gente conhece hoje em dia, tá? Com os países atuais. Só para a gente comparar um pouco, ok? Como foi que ficou a divisão do Império depois do Napoleão e o que é hoje em dia. E o Napoleão? Napoleão fica no exílio até a morte. A Inglaterra, durante muito tempo, ficou com os restos mortais dele, né? Foi devolvido já para a França, inclusive tem um museu específico do Napoleão lá, que ainda tem não só os restos mortais, mas a máscara mortuária. Inclusive uma atividade de vocês é sobre isso, espero que gostem. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que uma figura, um sujeito, ele vai conscientizar, ele vai trazer à tona o conceito de império nesse período e o conceito de nação, porque tudo que ele vai fazer é em nome da França.